E o Banco Central decidiu subir por unanimidade mais 1 ponto percentual a taxa Selic de 5,25 para 6,25. O dia foi de retomada na Bolsa hoje, com uma evolução, no caso da Evergrande. Além disso, tivemos também o Fed, decisão de manter juros por lá, entretanto, sinalizando que as recompras mensais devem se reduzir nos próximos meses. Então, muita coisa aconteceu, mas mesmo assim o Ibovespa foi super bem, teve uma forte alta, e o ponto é como tudo isso impacta nos nossos mercados. É esse o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal? Retomada da Bolsa. A Bolsa nos últimos 2 dias teve uma forte alta. Decisão do Banco Central, Selic, foi elevada em 1 ponto percentual para 6,25. Fed e teoricamente, uma evolução aí no caso da Evergrande, que teve um grande impacto nos mercados emergentes. Tudo isso está impactando os nossos mercados e hoje eu vou explicar aqui. E vamos começar pelo caso da Evergrande, que eu fiz um vídeo na segunda-feira falando tudo o que estava acontecendo. E o ponto é, a dívida deles, um pedaço da dívida que vence amanhã e estava trazendo aquela volatilidade para o mercado, não tinha nenhuma solução, seja privada ou pública, nessa última madrugada tivemos aí uma evolução. Então o que aconteceu? Eles sinalizaram que vão pagar a parte, uma parte da amortização que vence amanhã. De alguma forma vai acontecer uma reestruturação ali com os credores e do outro lado, o Banco Central Chinês fez uma injeção de liquidez nos mercados, ou seja, colocou muito dinheiro ali para tranquilizar. Então aquela tensão toda que vinha derrubando os mercados, que derrubou o minério de ferro dos 200 para baixo dos $100, foi de alguma forma tranquilizada com essa sinalização. É importante a gente acompanhar amanhã, se de fato vai ocorrer o pagamento dessa parcela, mas o ponto é, eu falei muito aqui, a China não vai deixar uma empresa daquela proporção, a segunda maior incorporadora do país, com uma dívida gigantesca, quebrar e arrastar a economia chinesa e o mundo junto com essa quebra. Então, a construção civil representa 25% da economia chinesa. Então não faz o menor sentido, em economia chinesa, deixar a empresa sangrar e decretar o calote, o que teria um impacto aí gigantesco para o mundo e para as economias. O que eu vinha falando aqui é que provavelmente a China está mais uma vez operando no mundo e agora que a gente chegou perto aí do fato, as coisas entraram no caminho de uma resolução. Pessoal, estou deixando aqui embaixo um link com um relatório com 3 recomendações de ações que a Levante gosta muito, que são descontadas e que sofreram muito nesse momento, oportunidade de entrar, Então o link está aqui embaixo, quem quiser baixar é gratuito. Além disso, nos Estados Unidos, então a gente teve aí a manutenção da taxa básica de juros, então manteve lá entre 0 e 0,25, que é um range, que o Banco Central americano tem. Entretanto, eles sinalizaram que o tapering, ou seja, aquele programa de compra de títulos, deve se reduzir aí nos próximos meses. Então é um programa de recompra de 120 bilhões de dólares por mês. Eles colocaram que em breve, provavelmente no próximo mês, dependendo da evolução aí dos dados, eles devem começar a reduzir. Entretanto, o mercado não teve um impacto, As bolsas americanas praticamente não se mexeram com essa notícia. Algumas mudanças, Então, do lado dos presidentes, como é que está a expectativa de aumento de juros? Então, 6 deles já enxergam uma taxa de juros entre 0,25% e 0,5% em 2022 e 3 entre 0,50% e 0,75%. Ou seja, aquele movimento de redução dos estímulos e elevação da taxa de juros é algo extremamente suave. As pessoas tinham muito medo dessa elevação, mas quando a gente vê um banco central, o maior banco central do mundo, operando, ele não vai fazer movimentos abruptos, porque ele sabe que isso pode impactar demais os mercados e as economias. E para 2023, uma taxa aí, 6 acreditam uma taxa entre 1 e 1,25 e 3 entre 1,5 e 1,75. Então não existe nenhum movimento abrupto nas taxas de juros. A expectativa é de uma redução, e isso já era esperado, e uma elevação gradual aí da taxa de juros, ou seja, o mundo não vai colapsar, porque a economia americana saiu de um juros que estava praticamente zerado e foi para a casa do 1%, 1,5%, Ainda mais de forma suave.
Do lado da inflação, eles realocaram, né, as expectativas, então a expectativa do próprio Fed estava em 3,4%, essa nova expectativa para 2021 está em 4,2%, ou seja, o mundo tem um processo inflacionário e os bancos centrais estão tolerando isso por um período de tempo aí, dado tudo o que aconteceu. Então não tem aquele medo da ruptura gigantesca, e isso é um ponto positivo, né? Apesar de ter um tom um pouquinho mais duro, o mercado praticamente não reagiu. A gente deve ter uma normalização aí nos próximos anos. E quando a gente fala de Brasil, Banco Central, né, o BC por aqui, agora no fechamento, decidiu elevar em 1%, como esperado, né, por unanimidade. E quais são os pontos importantes? Tá? Então peguei os principais pontos aqui do comunicado, que são os seguintes. Né? Então ele puxou aqui o cenário de risco para a retomada dos emergentes, dado que a Ásia tem uma queda um pouco nos crescimentos esperados, dado a variante Delta, tem trazido alguma incerteza para o crescimento econômico dos emergentes, mas aqui a retomada segue forte, né? Então a retomada econômica no segundo semestre nosso é forte, pode ter tido alguma variação, mas foram pequenos ajustes, isso não mudou a expectativa de um forte crescimento, então esse é um ponto positivo. Do lado negativo, a inflação ao consumidor continua elevada, né? A gente está sentindo aí a inflação. Os bens industriais que estavam pressionando, dado o aumento dos custos, né, dolarizados, commodities, isso continua. E além disso, quando a gente olha para serviços, a gente começa a ver alguma pressão, porque a economia nossa, né, está retomando e isso causa alguma pressão inflacionária. Então, atento a esse ponto. E aí, dado todo esse cenário, né, o que ainda pode acontecer? A queda das commodities recente, né, pode impactar ajudando a inflação nossa. Então esse é mais um ponto de atenção, né? A gente viu as commodities desmoronando, talvez não seja esse o nível, né? Elas retomem, devem retomar, né? Devem ter uma alta, mas não estabilizando naqueles níveis de $200, como o minério de ferro estava há pouco tempo. Mas esse é um ponto positivo. Do lado fiscal, a gente tem aí um risco aumentando, dado medidas assistencialistas, né? Nesse momento. O cenário tem uma variância maior do que o habitual, dado tudo que estamos vivendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Existe uma certa incerteza do lado de crescimento, inflação, então isso traz para eles alguns graus de liberdade, mas ele já colocou, né, que próxima decisão, expectativa de um aumento de mais 1%, ou seja, né, então, na próxima reunião deve subir de 6,25 para 7,25 e mais uma no final do ano aí, expectativa de 1%, terminando o ano em 8,25 provavelmente. Bom, ele colocou aqui, né, que esse movimento que ele vem fazendo, né, esse aumento gradual aqui da taxa de juros é compatível com o cenário que eles veem de inflação, né, e que essa tendência contracionista, né, ou seja, a gente tem uma taxa de juros acima do neutro, aquela que tenta reduzir, segurar a economia, segurar a inflação, faz sentido nesse momento, tá? Então, quando a gente olha tudo o que está acontecendo, a gente tem uma elevação nos Estados Unidos, elevação aqui, tudo dentro do esperado, tá? Não tem nada fugindo. A gente vê uma mudança assim na renda fixa, né? Na nossa renda fixa. Isso acaba, de alguma forma, trazendo uma migração de fluxo de renda variável para renda fixa, ainda discreta, mas esse diferencial de taxa de juros entre aqui, né, Brasil e Estados Unidos, começa a ficar um pouco mais atrativo para os investidores internacionais, né? O que deve também ajudar algumas coisas, algumas tensões políticas e riscos aumentando, tá, pessoal? Então, assim, no geral, a gente tem uma bolsa ainda descontada, barata, dado que a nossa bolsa caiu mais do que os dos emergentes, do que dos desenvolvidos. E nesse momento que a gente vê, né, é que as bolsas estão retomando, porque dado a queda recente, mesmo com algumas notícias como os Estados Unidos sendo um pouquinho mais duro, isso acaba não impactando, dado que as nossas bolsas, né, que as bolsas em geral sofreram uma queda e no nosso caso, né, a Ibovespa está bem descontado, tá? Pessoal, também deixei um link aqui embaixo com um relatório com 3 ações para você investir ainda em 2021 e pegando aí as melhores e as que mais sofreram nesse momento. Então, quem quiser, o link está aqui embaixo, é só baixar, é gratuito. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.